Fala pessoal, muito bom dia. Vamos aí ao nosso check-in rápido do mercado para vocês entenderem o que está acontecendo aí com o Bitcoin, né? Perdemos um pouco de volatilidade nesse momento aí por conta do padrão de equilíbrio que a gente tem aí no gráfico, no tempos gráficos maiores, no tempo gráfico diário. Nós temos um padrão de equilíbrio na qual perde volatilidade, operações de day trade, scalps ficam um pouco mais complexas, tempos gráficos menores ficam um pouco mais conturbados para a gente fazer nossas operações, né? Então a gente tem de visualizar sempre o tempo gráfico maior para poder entender o que está acontecendo e se balizar a partir desse movimento. Ontem também comentamos sobre um projeto novo que entrou na Binance, Crypto.com e algumas outras exchanges, nosso grupo Community. No momento que a gente comentou sobre esse projeto, a moeda valia 7 dólares, ela já bateu 17 dólares, tá vindo uma correção muito saudável aí. Então quem estava no nosso grupo e ouviu o nosso call conseguiu lucrar bastante com esse ativo. Então se você não faz parte do nosso grupo, clica no link que está aqui embaixo, entra no nosso grupo e fazer parte dele aí, tá por dentro do mundo cripto, das novidades, novos projetos, lançamentos, tudo que a gente tem aí. A gente está comentando lá, tirando dúvida com o pessoal. E se você também não é inscrito no canal, se inscreve no canal para estar por dentro das novidades do mercado, aí, nossos check-ins de mercado, para entender o que está acontecendo no mundo cripto e conseguir se balizar a partir disso. Vamos lá então, só para vocês entenderem aí, nós tivemos o nosso 15 minutos entrando em sobrevenda duas vezes. Não tivemos um repique muito considerável nesse primeiro 15 minutos de sobrevenda, o que pode descaracterizar aí esse fundo ascendente. Entretanto, tocamos novamente aí no 15 minutos de sobrevenda e estamos tentando um repique um pouco maior. O que acontece a partir daqui? Se a gente conseguir com esse repique romper os 40, vamos dizer os 41 mil dólares, aumenta um pouco mais a probabilidade da gente vir buscar a região dos 41.900, 42.500, que é a nossa região do triângulo simétrico aqui no diário. Então a gente tem de visualizar o que vai acontecer a partir daqui, a gente conseguindo formar esse fundo ascendente aí contra o fundo anterior na região dos 40 mil dólares, a gente pode sim testar o 41.900, 42.500. Caso venhamos a perder o 40 mil dólares, poderemos ter uma correção um pouco maior e acredito que os touros, irão tentar um possível bottom fishing contra o nosso fundo em 39.300. Acredito que é o que pode acontecer também caso a gente não venha a romper esse topo aí, porque não rompendo o topo, a gente pode formar aí outro topo descendente para vir buscar uma correção um pouquinho maior, porque lembrem-se, o diário ainda não entrou em correção. Quando o diário precisa corrigir, ele não entrou em correção. Isso geralmente acontece quando uma hora entra em sobrevenda. Ou se a gente colocar por aqui o nosso uma hora em sobrevenda, com a nossa ferramentinha do RSI Levels, vai entrar em sobrevenda a partir de 39.600 ou pode chegar até 38.200, que vai casar com a nossa região aí de entrada mais segura. Se a gente não romper o topo, perder os 40 mil dólares, acredito que a gente pode fazer uma entrada aí visualizando um bottom fishing, como eu mencionei, contra o 39.300. Acreditando nisso, pode colocar um stop curto nesse movimento em 38.800 ou até um pouquinho abaixo em 38.100. Quem é mais conservador, o que ele pode fazer? Quem é mais conservador pode aguardar se vai perder o 40 e se vai segurar no 39. Caso não segure o 39, testaremos a nossa região aqui de compra mais segura em 38 mil dólares, 38.500. É uma região mais segura de compra aí, acreditando no rompimento desse padrão de equilíbrio para cima. Isso pode vir a acontecer. Se a gente colocar aqui no tempo gráfico diário para vocês entenderem, temos aí o padrão de equilíbrio que a gente mencionou, na qual a gente tem a formação de um topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, possivelmente vindo buscar um fundo para romper esse topo. Caso não rompa esse topo, vai ser um topo descendente contra o topo anterior, então muito cuidado, tenham atenção nesse movimento. Quem quiser entrar nessa operação aí, o nível de stop que vocês têm de colocar é 40 mil dólares. Perder os 40 mil dólares pode descaracterizar todo o processo, que a gente já sabe que às vezes que a gente perde os 40 mil dólares, a gente tem uma desvalorização um pouco mais forte. Então fiquem atentos nesse movimento aí do que vai acontecer para vocês se balizarem. Então a gente vai também analisar a nossa ING agora aqui. O pessoal pediu. Eu deixei até desenhado aqui para o pessoal entender o que está acontecendo. A gente tem traçado no diário aqui, a gente está testando aí a resistência de 5,32. A gente precisa romper 5,32 para poder dar um pouco mais de credibilidade a esse movimento aí. Por quê? Porque a gente tem
também um triângulo. Vamos sair aqui. Pera aí. Porque a gente tem também um triângulo simétrico nesse movimento aqui no diário. A gente já tentou romper a LTB diversas vezes. Olha a primeira tentativa de rompimento, não conseguimos, devolvemos todo o movimento. Segunda tentativa também, não conseguimos romper. Terceira tentativa, não conseguimos romper. Quarta, não conseguimos romper. É uma LTB muito forte, então a gente tem que ficar bem atento nisso. Melhor ponto de compra nesse ativo seria o quê? Próximo à base do triângulo, ou seja, seria próximo a 5 dólares. 5 dólares seria um ponto interessante com stop em 4,62, com stop nesse fundo aqui, por exemplo, mais conservador, stop em 4,88, para que a gente possa ter um rompimento acreditando no rompimento dessa LTB. Lembrem-se, triângulos simétricos não têm preferência de lado de rompimento, podem romper tanto para cima quanto para baixo, então fiquem atentos nisso, que é um ponto interessante, vocês têm de fazer o gerenciamento de risco conforme isso para poder visualizar. A gente tem aqui também Sushi, que pediram para nós. Sushi também está novamente testando um rompimento aqui da nossa... Eu coloquei no 4 horas aqui para vocês visualizarem, ó. No 4 horas a gente tem esse triângulo simétrico, na qual a gente está agora tentando buscar o rompimento dele aí. Já tentamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Acredito que com o volume ascendente nas proximidades desse triângulo, a gente possa assim vir a romper ele. O que eu acredito, rompendo esse triângulo, a gente tem de se balizar da seguinte forma: rompeu o triângulo, confirmou o rompimento, vamos buscar por um fundo ascendente após o rompimento. Eu não gosto de entrar agora em assim um ativo que você está buscando rompimento, porque se não romper, pode devolver o movimento. Devolver o movimento, você pode perder até a base do triângulo aqui, ó, 14%, para ganhar 14%. Não é muito favorável. Eu acredito que tem de esperar o rompimento, rompeu, vai formar um fundo. A hora que formar um fundo ascendente no tempo gráfico menor, por exemplo, numa hora, que seria os 5 minutos de sobrevenda, a gente pode, 5 minutos ou 15 minutos de sobrevenda, a gente pode vir a tentar uma entrada, né? Eu acho bem importante. Quem está na operação, stop em 3,06, pois perdendo 3,06 a gente pode vir buscar alguma coisa aí contra 2,76. Eu acredito nesse rompimento, tudo vai depender da movimentação do Bitcoin agora também, para que a gente possa se balizar. Então fiquem atentos nesse movimento, como o mercado vai andar, como a gente vai conseguir se balizar nisso. A gente tem aqui também Ethereum. Ethereum está consideravelmente mais forte que o Bitcoin. Por quê? Porque, só para vocês entenderem, ETH-BTC está em tendência nítida de alta. Ou seja, Ethereum está valorizando muito mais que Bitcoin. Vejam aqui, por eu colocar no 1 hora para ficar mais visível para vocês ainda. No 1 hora a gente tem o quê? Topos e fundos ascendentes. Fundo ascendente, fundo ascendente. Tentou perder o fundo, não perdeu, caracterizou uma bandeira de alta aqui, ó. Veio novamente, tá pegando e projetando essa bandeira para cima. Ou seja, Ethereum está valorizando muito mais que Bitcoin. A partir do momento que a gente tiver uma possível bandeira de um pivô de baixa em ETH-BTC, Bitcoin vai valorizar mais que Ethereum. Por enquanto, Ethereum está muito mais favorável que Bitcoin, valorizando muito mais por conta de ETH-BTC. Ou seja, se Bitcoin subir 2%, Ethereum pode subir 3%, 4%. Vejam aqui, ó, Ethereum já está subindo 0,54, enquanto o Bitcoin ainda está negativo em 0,82. Então a gente vai ter que visualizar isso. Por quê? Nesse movimento, quem quiser entrar shortado, por exemplo, próximo a uma resistência, Bitcoin vai ser muito mais favorável para o short que Ethereum, porque Ethereum vai se desvalorizar muito menos que Bitcoin. Então fiquem atentos. Vamos visualizar como é que está Ethereum aqui nesse movimento. Ó, a gente já está aqui com a possível formação de um fundo ascendente maior que o fundo anterior. A gente tem aqui, ó, fundo ascendente. Viemos buscar aqui, a gente tem de romper o topo aqui em 2, já está quase rompendo, já até rompeu o topo já. A gente tem de confirmar esse rompimento aqui para fazer um pivô de alta nisso e vir buscar, formou um pivô de alta, fundo ascendente, pivô de alta, continuação de alta em Ethereum também. É aquilo que a gente mencionou. Tudo agora vai a partir do momento que a gente vê o Bitcoin aqui, se ele vai romper, ó como já está devolvendo o movimento, se ele vai romper essa região que a gente mencionou dos 41 mil dólares, ele rompendo os 41 mil dólares, a gente vai ter a continuidade de alta. Lembrem-se, se ele não romper,
poderemos vir a perder ou 40 mil dólares, e perdendo 40 mil dólares, a gente vai ter uma continuidade de queda um pouco maior. Então, quem está em operação, ajustem seus stops, se organizem conforme isso, para que vocês possam operar de uma forma segura, porque lembrem-se, hoje é sexta-feira, final de semana as criptos andam sozinha, a volatilidade tende a diminuir, o mercado tende a ser um pouco diferente do convencional, pois não temos mercados internacionais, não temos SP500, não temos nada, as criptos andam sozinha, então fiquem atentos, a gente pode vir ter uma queda um pouco maior, perdendo esse ponto de suporte que a gente mencionou, e pode vir a testar o topo a partir do rompimento de 41 com volume, tendo volume ascendente, rompendo 41, podemos vir aí a romper esse topo e buscar a região dos 42.500. Eu estarei possivelmente, igual mencionei para vocês aqui, coloquei essas duas regiões que para mim são pontos muito importantes nesse mercado, na qual eu estaria vendendo. Quem é mais agressivo e quiser acompanhar isso, estaria vendendo nessa região de 42.500. Por quê? Porque a gente tem um topo descendente, a gente tem um topo do diário, ou seja, 42.500 vai coincidir com a região do triângulo simétrico e também o topo descendente do diário. Ou seja, para a continuidade desse padrão de equilíbrio, se não romper, poderemos ter uma continuidade baixa e isso pode gerar uma valorização muito alta. Quem quer entrar aqui, ó, imagina se você entra em 42.500 com stop acima de 43. Se perder, vou colocar o contrário para vocês visualizarem, perdendo aqui, ó, pode tomar um stop de 2, 3%, tendo continuidade de queda, a partir de 42.500, ganha 8, 7, 8%. Então fica um risco retorno muito favorável. Eu vou estar comprando na região verde ou próximo dela e vendendo na região vermelha, que para mim são os pontos mais importantes desse movimento. Eu prefiro não operar esses gráficos menores devido à baixa volatilidade do mercado e também as possíveis falsos rompimentos para cima, falso rompimento para baixo. Para mim não é uma forma muito segura de operar, a não ser que eu entre bem rápido, perto de um suporte, já coloco stop no 0 a 0 e por aí vai. Eu acredito que esse é o momento mais interessante de vocês operarem, que são nessas regiões que mencionamos. Então, pessoal, é isso. Fiquem atentos no que vai acontecer. Lembrem-se da baixa volatilidade, baixo volume do mercado no final de semana, junto com a baixa volatilidade. Fiquem atentos e um excelente final de semana para todos.